Já que nós estamos falando, então, amanhã, né, da abertura do Congresso Nacional, Congresso, você sabe, formado pelo Senado Federal e também pela Câmara dos Deputados, nós pedimos aqui ao advogado constitucionalista, Dr. César Beck, para conversar um pouco conosco. Dr. César, muito obrigado aí pela sua gentileza, por sua participação aqui na Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Doutor César, o pessoal, essa é a segunda cerimônia, que a diplomação já aconteceu em todo o país, é isso? De fato, a diplomação ocorreu, é um procedimento padrão, não apenas no Brasil, mas em outros estados democráticos de direito, e o momento em que determinados cargos tomam a posse, não necessariamente ocorre no dia 1º de janeiro. Isso acontece no caso dos parlamentares, sejam eles do Congresso Nacional, em esfera federal, a Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados, Senado Federal, as Assembleias Legislativas dos 26 estados mais o Distrito Federal e, por fim, todas as cidades, os vereadores assumem justamente agora. Agora, doutor César, quem faz a diplomação é a Justiça Eleitoral, primeiramente? A diplomação ocorre seguindo algo que não apenas o Brasil adota, mas se chama a teoria ou o princípio da separação de poderes, em que os poderes têm a sua função típica e atípica. A função atípica, geralmente, desses poderes é justamente de harmonizar e, de certa forma, fiscalizar por uma política de freios e contrapesos dos demais. Então, nesse caso, sim, existe participação do judiciário. Perfeito. E a posse, então, é dada por quem? Pelo presidente da Câmara? Não, né? Porque ele vai ser eleito depois, não é isso, não? Quem que dá posse, então, amanhã? O que ocorre existe uma transição, que nem a gente espera em toda a democracia, a entrega da faixa presidencial para o próximo presidente, uma prática comum em todos os estados democráticos de direito. A mesma coisa ocorre em relação a toda a mesa diretora, que vai compor o novo biênio, que é o tempo de legislatura que fica aquela mesa diretora, inclusive o presidente daquela determinada casa. Seja se o Arthur Lira vencer e ele for reeleito, e a mesma coisa vale para o Rodrigo Pacheco no Senado Federal. Doutor César, e se o parlamentar faltar? Se o senador ou o deputado federal faltarem amanhã, o que acontece? Bem, o seu voto, infelizmente, não será computado. Ele, atualmente, e há muitos anos, eu vou dizer aqui, eu ainda era criança, já existia o sistema eletrônico. Eu lembro, quando eu era criança, existiu o processo de impeachment do então presidente Collor, já existia o sistema eletrônico, e quando o determinado senador ou deputado federal não se encontrava presente para abertura, no caso daquele processo de impeachment, justamente não era computado o voto dele. É assim, bem básico, bem simples. Compreendo. Agora, doutor César, também uma questão, nós estamos até perguntando aqui para o pessoal que acompanha aqui o nosso jornal. A votação é secreta? Claro. Para a escolha do presidente? Sim, exato. Da mesma forma, a gente pode fazer uma analogia, que é bem-vinda, em relação à votação para os diferentes cargos que nós votamos de forma lícita, de forma constitucional, que nós fizemos agora em outubro, tanto para presidente da República, quanto para senadores, deputados federais, e por aí vai. Da mesma forma que os nossos votos para essas pessoas são secretos, ou seja, naquele momento em que você entra na urna eletrônica, você pressiona nos seus candidatos, você não é influenciado, você não é coagido por ninguém ou por nenhum ideal, você só segue as suas próprias convicções, a mesma liberalidade ocorre para deputados federais elegerem quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados e da mesma forma para os senadores dentro do Senado Federal. Agora, doutor César, quer dizer que eu não vou saber em quem meu representante votou? Eu não tenho direito, como eleitor, de saber? Eu ajudei a eleger um cidadão.
A grande questão, você está certo. Por um lado, pode parecer, a princípio, uma enorme infelicidade de não haver esse tipo de transparência, mas o que está se tentando proteger aqui não é necessariamente o senador ou o deputado federal em relação a quem ele vai votar para a presidência. Existe sim um certo discurso por parte das diretorias dos partidos políticos, em que muitas vezes eles falam que eles liberam seus deputados federais e seus senadores para votarem conforme eles preferem. Só que existe sempre muita, vamos dizer assim, politicagem, existe muita pressão política dentro desse xadrez político. Então, o exercício do voto secreto, para eles, é fundamental para que eles justamente exerçam com base nas suas convicções em quem eles acham que é melhor para ser presidente de cada uma das casas. Perfeito. Professor César, Isso queria está na agradecer. Constituição Federal. Queria agradecer ao senhor, que é o seguinte. Isso a está capa na do seu Constituição livro. Federal. Essa capa que é do seu livro? Perdão. Eu tenho um livro aí? Isso, Sim. por favor. Como é que chama esse livro? Sim, O livro se chama Reset, Novas Fronteiras. Reset, Novas Fronteiras entre o Direito e Tecnologia no Século XXI. É um livro que foi publicado pela editora Unijuí. E eu fiz mestrado em Direitos Humanos durante a pandemia. E, enfim, um recorte da minha dissertação de 300 páginas, eu retirei todo o juridiquês, e aí eu trato realmente sobre novas questões, como a renda básica universal, sobre a massificação da automação de inteligência artificial, que visa retirar muitos postos de trabalho, e questões importantes estão nesse livro para o amplo público. Perfeito. Doutor César Beck, muito obrigado por sua gentileza. Muito grato. Muito obrigado. Até a próxima, Urado. Até a próxima. Obrigado. Doutor César Beck, advogado constitucionalista. Amanhã, então, tem a posse, como ele explicou para a gente, né, e a gente vai acompanhar.